sei, eu simplesmente eu botei de novo no mesmo dispositivo. Ia estar no fone de ouvido, só se ele tava pegando alguma outra coisa, mas vamos tentar de novo. Acho que dessa vez tá certo. Qualquer coisa você me avisa aí. Obrigado por avisar. Ah, não sei o que eu tava falando, mas tentando fazer um teste aqui, falando de um assunto que eu tava querendo falar faz tempo, até tá meio. Já não tá mais em tempo de falar, já um pouco passou a discussão toda, mas. ah, Só pra dar meu parecer sobre isso, pelo menos foi um problema que eu reconheci. Mas antes de tudo, eu vou mostrar aqui. Eu já falei, tô jogando esse jogo Surviving Mars. Eu joguei só uma vez, mas achei bem interessante. Construir a colônia em Marte. Tem uma expansão, mas eu acabei não comprando, meio caro. É da Paradox, pra variar um jogo. Estranhamente é um jogo da Paradox que não te deixa louco de cara, né? Pra quem jogou o Crusader Kings sabe como é que é. E vamos tentar. Novo jogo aqui. Eu joguei ele sempre em full screen aqui. Eu tenho que jogar na janela porque senão eu não consigo coordenar as coisas. É... O som no microfone tá bom? Tá chiado, alguma coisa assim? Olha, renderizou bonito aqui. Ah, eu vou pegar esse International Mars Mission, que acho que é a mais simples. Tem umas vantagens. Eu tentei jogar uma vez a campanha com outros caras aqui. Eu tentei jogar com a empresa privada, né? Só que não deu muito certo. Esse jogo é sócio. É... Mars Express. Qual que é o logo que eu vou usar? Nossa, olha isso aqui. Tá de sacanagem. Comunismo espacial. Vou usar o Mr. Hand. Bonitinho. Game. Sei. Como é que eu vou começar aqui? Eu vou com as configurações padrão, senão vamos perder aqui. Perder muito tempo. Deixa aí. Tem que selecionar um lugar pra descer? Como é que é isso? Dá pra girar aqui. Temperatura, altitude. Altitude negativa é uma fossa isso aqui? Relativamente. Temos de recursos aqui, muitos metais. Água, bastante água é bom. Esses dois têm bastante água. Eu prefiro que tem mais metal do que tem um concreto. E concreto geralmente tem de monte. Esse lugar aqui que é mais. Esse aqui é zoado, nossa. Que horrível. Por enquanto eu tô escolhendo ali, mas vamos ver. Aqui. Tem pouco metal. Legal. Isso deve. Irene. Tem temperatura baixa, né? Mais alto, lugar mais alto. Acho que eu vou lá mesmo. Não vou ficar escolhendo. Nossa. Tá, vamos aqui. Só tem uma pessoa assistindo. Nem sei se tem mais. Bom, qualquer coisa vai ficar gravado, né? Eu vou tentar usar o recurso novo. Não sei se vocês viram, o pessoal que usa o Library. Tem agora a nova versão. Parece que o cara tá querendo colocar um recurso de você postar lá e ele postar no YouTube, né? Geralmente o que essas plataformas implementam é sincronização com o YouTube. Você posta no YouTube e depois sincroniza. Só que geralmente quem pega o vídeo em primeira mão é quem vê no YouTube. Aí se você fizer assim, tipo, em primeira mão vai ser no Library, né? Então é uma. Se funcionar, é uma coisa legal, assim, pra aumentar o público, né? Da plataforma dele. Você vê que o cara tem visão, né? Ele tá ligado no que ele tá fazendo. Mas será que tá tendo eco ainda? Espero que tenha problema.
Ó o Gaferd aí. O som tá bom aí? Estavam falando que tava tendo eco antes, mas não sei. Onde que eu vou aqui? É verdade, eu tenho as sondas, né? Tem 4 sondas. Tá ok? Menos mal. Onde mais? Aqui tem metais, aqui tem pesquisa. Precisava achar água. Tá pra cá? Não. Fazer o que, né? Vai dar pra agora pra fazer aquelas que demora mais, né? Pera aí. Apesar de pesar, é um jogo da Paradox, né? Então vai ser meio complicado. E aqui, talvez. Tem 8. Posso... Não, 9. Tá bom. E onde nós vamos aterrissar? Nossa, tem uma lagada aqui. Caralho. Vou descer aqui. O problema é jogar sem ser full screen, é isso. Não pode ir no canto da tela, vai sair o mouse. Vou nas teclas mesmo. Vamos aqui. Fazer o quê? Quem me chamou aqui? Pera aí. Olha o Facínor aí. Facínor? Verdade, né? Preciso voltar pro Discord. Agora nem tem tanta desculpa. Eu tô mais de viadagem pra voltar mesmo. Logo eu apareço lá. Olha, desceu altas coisas. Esses dronezinhos aqui, vocês têm que ver. É muito comédia. Eu não sei se tá aparecendo direito aí. Como é que tá a resolução desse negócio? Até que tá boa. Tá. Nem lembro mais os atalhos. Vamos construir, né? Tem que fazer umas coisas aqui. Cadê? Primeira coisa que eu preciso fazer. Acho que é um depósito. Depósito de... Vou fazer um universal aqui. Aí eles vão colocar os materiais aqui. O problema do negócio é que esses drones aqui, eles precisam de um centro de comando, né? Aí, dependendo do... Ou você constrói, ou alguns veículos servem como um centro de comando também, móvel, né? Esse aqui, acho, RC Commander. Acho que ele tem um alcance, não sei se mostra. Tem um esquema assim. Eu não lembro o que é isso aqui. Anomalia, deixa eu ver. Posso pesquisar isso. Transporte Explorer. Muito legal. Ai, perdi aqui, peraí. Não é aqui. Tá. Tá lá explorando. É assim que se faz pesquisa no jogo. Você fica só na frente do iconezinho. Aqui eles depositando os materiais. Acho que é cada uma coisa. Tem componentes eletrônicos, peças, plástico. É legal, tem muitos recursos. Vamos ver mais o que eu posso fazer. Acho que isso aqui é concreto. Construir um extrator. Só que não é a primeira coisa que eu deveria fazer, né? Produção... Extrator de concreto. É da Paradox, é um base builder. Não sei se é exatamente aquele a qual você está se referindo. Não sei se tem mais de um. Mas acho que é esse. É o Surviving Mars, né? Não tem conexão, mas tudo bem. Depois a gente vai. Eu sei que eu preciso de energia. Cadê? Power. Preciso de umas usinas solares aqui, os painéis. A base vai ficar feia. Pera aí. Onde que eu vou construir primeiro?
Quem? Isso aqui é uma Master Bait, isso sim. Ah, eu vou... Não sei qual que é o melhor lugar pra botar isso. É painel solar, é bom ficar no lugar onde é que tem sol. Não vou botar... Imagina botar na sombra aqui. Mas eu fiz isso. E não funciona, né? Ah, vou construir tipo uma mini... Tem que clicar em Shift pra fazer vários. Vou só brincar aqui. Cadê? Como é que gira mesmo? Não. Aqui? Não. Ah! Nossa, eu tô perdido com isso aqui. Vamos lá, calma, calma. É QE? Não, não é QE. O que eu giro? Ah, não acredito. Ah, tá aqui escrito. RT. Gênio. Mais um. Tá bom. Aí vamos fazer uma conexão aqui. Ah, cadê? Power Cable. Nossa, que coisa feia. Não tô entendendo. Tem que ligar com o que isso? Talvez eu precise de um acumulador. Bateria aqui, né? Bom, enfim, vamos ao assunto. Que nem eu comentei, eu dei uma sumida, acho até por alguns meses. Quando eu resolvi me focar um pouco mais na conclusão do pós-graduação, né? Não sei para quem não sabe, tô terminando o doutorado aí, tô quase para defender. Esses últimos anos eu resolvi me dedicar mais a isso, eu fiquei meio longe dos chopas, qualquer que seja a variante, né? Quer dizer, em parte foi isso, né? Em outra parte, eu confesso que eu fiquei um pouco desanimado, assim, com... Tem sempre toda aquela discussão, né? Se existe ou não um meio libertário, um meio ANCAP, mas... não, é difícil também, mesmo que você ache que não exista, né? É difícil livrar da sensação de que existe meio que uma certa comunidade, né? E você acaba se preocupando com ela de alguma maneira. E... eu não sei, acabei ficando um pouco frustrado. É aquele papo de sempre, né? Tem muita discussão que parece que não faz sentido. Tem... sei lá... tem algumas discussões que você pensa que só funcionam no sentido de fazer a gente gastar energia, sabe? Ficar discutindo coisa que não precisaria. Meio frustrante, né? O que é isso? Nossa! Ah! Pô, melhor que você vá mesmo. Não deve ser uma situação muito legal. E... sei lá, você percebe que as pessoas estão gastando muita energia com isso, né? E... teve um dos casos, um dos problemas, vamos dizer assim, mais recentes, e ficou aparecendo quando teve toda essa polêmica em torno do... isso faz um tempo já, né? Eu tô meio fora de época aqui, mas teve essa polêmica em torno da ética argumentativa, né? Ah, refutaram, a dúvida do Zap, e isso e aquilo. Tenho uma certa opinião sobre isso. Não é um argumento para defender ou concordar, para defender a ética argumentativa ou discordar dela, qualquer coisa assim. É mais uma questão de postura, sabe? É uma coisa que eu percebo, e acho que muita gente percebeu também,
parece que existem ciclos bem definidos, sabe? Do comportamento da maior parte das pessoas, assim, pelo menos aquelas que não parecem ter uma personalidade própria. Eu lembro que algum tempo atrás se falava, na época que você pode dizer assim, que os Hopeanos estavam em alta, né? Você tinha lá a fraternidade Hopeana e tudo mais, os vídeos, e o clã. Eu não tô falando assim de maneira pejorativa, mas existia lá o clãzinho e tudo mais. O pessoal tinha esse meio, e era meio que uma... Como é que eu vou dizer? Era meio que uma verdade estabelecida, assim, né? Que, não, ética argumentativa, ela é irrefutável e... Como é que eu posso falar? Aquela coisa toda, né? Vários chavões, esse que é o problema. Se condensa em vários chavões, tinha que conhecer Kant, se não tinha se qualquer pensamento não tinha uma base kantiana, estava errado. E o Kant tinha superado o Rothbard por causa disso. E, sabe, tinha um monte de... Claro, tinha pessoas que realmente estudavam e chegaram nessa conclusão, mas muita gente simplesmente repetia isso, né? Eu falava, e Hoppe isso, Hoppe aquilo. Nada contra o Hans Hermann Hoppe também. Ok. Mas o problema é a fanbase, né? Aquele negócio, é que nem banda, né? Às vezes você nem ouve a banda, mas já tem raiva por causa dos fanboys. Será que os drones estão construindo alguma coisa ou não? Os painéis funcionando aqui. E beleza, foi assim, né? Durante muito tempo foi dado como fato isso aí. Durante algum tempo foi dado como fato. Chegou até o ponto de... Eu lembro uma vez um cara comentando, mas dava pra ver que o cara tava sendo completamente palpiteiro, né? De falando, Rothbardianos não são libertários, né? Você pensa, porra, o bicho criou o negócio. Entendeu? Como é que o Rothbardiano agora não vai mais poder ser libertário porque por alguma razão revogaram isso? O cara tá falando sem conhecimento algum. Simplesmente tá papagaiando de uma maneira distorcida ainda por cima, né? Foi até uma coisa que eu percebi, o Lucas, que é do grupo lá, do Capball, e estuda bastante, ele comentou, né, que ele já ouviu gente falando que, por exemplo, a ética argumentativa é imperativo categórico. Então o cara não entendeu nada, entendeu? Ele ouviu a mesma pessoa falando em ética argumentativa, ouviu a pessoa falando em imperativo categórico, comentando sobre o Kant, né, a diferença de imperativo hipotético e categórico, e olha os drones se consertando aqui. E misturou as duas coisas, entendeu? Fez uma salada. Dá pra ver que a pessoa não sabe nem o que tá falando. E por causa disso, por causa desse desinteresse de boa parte das pessoas de entender realmente do que estão falando e simplesmente repetir uma coisa pronta por sentir que aquilo ali é o dogma do momento, vamos falar assim, a gente percebe umas mudanças de postura muito, muito bizarras, muito rápidas dessa mesma galera, entendeu? E normalmente é o pessoal que aparece menos, né? Aqueles caras assim que só vê eles se comportando no meio de uma massa. Não são os formadores de opinião, vamos dizer assim, os influencers, as pessoas que você sabe quem é pelo nome. É só aqueles perfis assim aleatórios que ficam repetindo uma coisa o tempo todo. E aí agora teve uma mudança completa, né? Surgiu uma contestação a isso e por, sei lá, muita gente sentir que não houve uma resposta do pessoal, digamos assim, da fase anterior, aí todo mundo mudou de ideia. Agora, sei lá, o Hans Hermann Hoppe é um merda, foi tudo refutado, você tem que ser utilitarista, sabe? Você vê claramente como a massa muda assim de discurso muito rápido. E não tô aqui entrando no mérito de citar o que tá certo e o que tá errado, é questão de postura, é isso que eu tô comentando. E você, basicamente, aparecem essas subculturas, sabe? Não é mais uma discussão não é mais pessoas querendo entender as coisas, entendeu? Não se trata mais de pessoas querendo entender as coisas, chegando em uma conclusão, falando, não, concordo. eu vi a discussão entre esse cara tem uma opinião mais ou menos no meio. São subculturas que as pessoas aderem, entendeu? A que as pessoas aderem ou saem. Aí você acaba tendo até um fenômeno meio esquisito, mas que é entendível, de que
A princípio a gente entende libertarianismo como uma coisa plenamente negativa, né? Tem a ver só com coisas que... com a teoria jurídica, vamos falar assim, tem a ver com coisas que você não deve fazer, né? Que você não tem direito de fazer. Você não tem direito de agredir, você não tem o direito de fazer uma série de coisas. Então, só que qualquer coisa além disso, por exemplo, coisas que não dizem respeito com resolução de conflitos, com a interação com outras pessoas, sei lá, eu gosto de usar sempre esse exemplo, né? O sabor de suco que você prefere. O tipo de filme que você gosta. Essas são coisas externas, entendeu? São coisas pessoais, ou que você tem que complementar com uma outra visão de mundo, entendeu? Com uma visão de mundo complementar. Não tem a ver com libertarianismo. Desculpa. Mas, mesmo assim, você vê que vão surgindo essas subculturas que, além de ter a questão como é que fala? As normas negativas, né? Começam a aderir a uma série de outras coisas que são mais propositivas, assim, né? Existe um jeito de você falar das coisas, existe um tipo de coisa que você tem que gostar, um tipo de coisa de que você não pode gostar. Sei lá, pessoal mais ropeano, vamos falar assim. Não quero dizer ropeano, que parece que eu tô falando mal do hop, mas não é isso, mas o pessoal que se diz ropeano. Quer falar de degeneração o tempo todo e não pode dar o braço a torcer pra nenhuma coisa que soe minimamente progressista. Aí vira uma coisa meio que propositiva, sabe? Você tem que ativamente você tem que ativamente ficar apoiando X e discordando de Y. E acaba criando uma sensação de que você ser libertário, ser ANCAP não é uma coisa, não tem a ver com normas negativas, e sim com uma proposta de sociedade, entendeu? Claro que você pode ter propostas de sociedade, propostas de interação, de comunidade, comportamento que são compatíveis com o libertarianismo, e você precisa disso, né? Porque você tem que construir alguma coisa no fim das contas. Mas as duas coisas acabam se misturando e parece que são a mesma. Aí por isso que teve essa onda, por causa dessas mudanças também de toda hora ninguém sabe o que é verdade, o que é certo, o que é, quem seguir, quem não seguir. Muita gente acaba se frustrando com isso e acaba só adotando essa postura de tipo, eu não quero mais saber disso, tipo, eu deixei de ser ANCAP. Eu não posso mais ser ANCAP porque é incompatível com alguma outra coisa. Porque no meu entender acaba caindo nessa ideia de que é uma proposta, mas não é uma proposta, tem a ver com você, o que você não pode fazer. Eu vi bastante o caso, por exemplo, de, sei lá, eu não posso ser cristão ou católico, mas especificamente ANCAP, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? O que a sua escala de prioridades, o que é mais importante na sua vida, por exemplo, Deus ou a igreja, os dogmas, tem que... Espera aí só um minuto. Eita. O que isso deveria ter a ver com não agredir outras pessoas, entendeu? A sua ordem de prioridades, o que é mais importante pra você. Não deveria ter muita coisa. Só que eu entendo que as pessoas ficam com essa sensação de que elas têm que aderir a uma certa subcultura, entendeu? Que nem, por exemplo, aquele discurso, eu quero que... Como é que eu posso falar? Eu quero que casais gays possam defender sua maconha com armas. Isso não é incompatível com uma visão libertária, entendeu? Mas não quer dizer que você tenha que ativamente ser pró isso, entendeu? É simplesmente você não interferir. Você não... Como é que eu posso falar? Usar de força contra pessoas injustificadamente, né? Só que acontece esse problema, acho que não é só no Brasil, em outros lugares, nos Estados Unidos também, acho até que, e em certos aspectos lá é até pior, você ficar criando essas subculturas libertárias que acabam propondo outras coisas, entendeu? E não tem nada errado em você propor algo a mais, mas você tem que diferenciar o que é libertarianismo e o que é algo a mais, não é? Senão você acaba fazendo essa confusão e o pessoal acaba abandonando porque acha que não tem que seguir tudo aquilo, entendeu? Eu fiz uma anotação aqui, peraí. Tá. Mas voltando um pouco naquele caso inicial da transição, né? Que o pessoal, todo mundo era ropeano, agora não é mais, porque alguém falou que
tá errado e não, como ninguém sabia, muito pouca gente sabia realmente do que tava falando, todo mundo se desesperou porque não sabia como responder. Agora não é mais verdade, Hopper é um merda, tá tudo refutado, Hopper tá chorando na cama lá na Turquia e acabou. E fica esse pensamento de manada, né? Ah, boa parte disso veio do que, eu acho, né? Eu penso assim. Uma coisa que eu comentava bastante, até naquelas épocas lá de treta do PNA e tudo mais, é que o pessoal tinha uma certa. Esse pessoal, não as pessoas singulares que tinham uma opinião própria, mas esse pessoal de manada que você nunca sabe quem é, mas se você tem um monte de perfil lá falando a mesma coisa, você tem muita essa sanha de querer dar carteirada, sabe? Quer dizer, eu também tenho, sabe? Todo mundo tem uma certa tentação, quase todo mundo, eu acho, tem uma certa tentação de chegar lá e falar um negócio assim, pá, é isso aqui, você não pode falar nada. A gente tem essa vontade, entendeu? Mas muita gente se deixa levar. E quando você tem uma coisa, quando você, que nem você tinha a ética argumentativa, né? Tem a ética argumentativa europeana. Tinha esse status, assim, de irrefutável, você não pode contrariar sem cair em contradição e tudo mais. É legal, né, você falar e jogar esse argumento na cara da pessoa e falar, pronto, eu tô certo, você tá errado e acabou. Então todo mundo tinha essa muita gente tinha essa tara, né, de parecer inteligente, de parecer que tinha um argumento assim definitivo para fazer qualquer outra pessoa calar a boca. E o pessoal ficou tão nessa tara de argumentos irrefutáveis que ao menor sinal de que aquilo não era tão absoluto assim, desculpa, não é corona, eu acho. Não posso mais fazer piada com isso, tá ficando sério, né? Ao menor sinal de que não fosse essa Coca-Cola toda, o pessoal desesperou e debandou, fazer não, acabou, não posso mais ser um capo, não sei o quê, não posso mais ser libertário, não vale nada. Não tô falando que não tenham pessoas que tenham feito essa crítica e tenham motivos para isso. Isso existe, não tô dizendo que é uma bobagem. Mas muita gente foi simplesmente nessa onda, sabe? Simplesmente desesperou porque nem entendia o argumento anterior. Esse é o problema. É que nem a questão do PNA que veio antes disso, né? Muita gente simplesmente não entendia o argumento Rothbardiano e comprou a ideia, PNA acabou. Tá, mas é realmente isso, entendeu? Você pode ter uma certa interpretação e dizer que na verdade não vale mais. Mas será que todo mundo realmente entendia porque dizia que não valia mais? E você vê essas coisas mudando, sabe? A parte mais. O grosso das pessoas vai simplesmente trocando de discurso porque a discussão, digamos assim, mais alta teve alguma mudança lá de paradigma, vamos dizer assim. E isso me incomoda bastante, né? Num meio que todo mundo se diz tão individualista, se diz tão não gado, né? Eu não sigo as massas, eu penso por mim mesmo. E você vê um gadismo também, um baita de um gadismo. Até o título, né? O gadismo ANCAP. E os 4 discursos que eu vou explicar mais pra frente. Mas antes disso eu vou tentar construir mais alguma coisa, né? Porque... Não, eu não quero mapa. Fala nisso. Vamos ver o mapa, né? Achamos alguma coisa aqui? Não. O que eu vou construir aqui? Produção. Extração de metais. Aqui não. O que é isso aqui mesmo? É pra pedir pro... Não, acho que ele não pode vir aqui. É aqui embaixo. Esse aqui que é o transporte. Transporte faz isso. O que eu preciso fazer mesmo? Nem lembro mais como é que joga esse jogo. Como é que pode? Tem pra fazer um extrator de metal. Aqui não é metal. Aqui é... concreto. Enfim. Eu só tenho um desses, esse que é o problema. Falta aqui. Fábrica de polímeros, eletrônicos, combustível. Preciso extrair água. Não tem água. Tem esse bichinho aqui que é...
Tirar a umidade do ar. Espera. Vou rodar isso. Tá bom? Como é que é? Ixi. Nossa, casa em Santa Catarina ferrou. Como esse negócio espalha, né? Corona, nunca vi. Não é possível. Tô começando a entrar no modo conspiração mesmo. O papel alumínio, chapéu de papel alumínio. Isso aí foi criado no laboratório mesmo. É muito bizarro. Vou ter que fazer tubulação agora. Tá, calma aí. Criar uma Water Tower. Calma, calma. Período de latência? Vai. Não é que foi refutado, é que surgiu toda uma discussão, surgiram umas objeções, entendeu? Mas o problema dessa, voltando aqui pro assunto, quando começou essa polêmica de ética argumentativa refutada, uma coisa que me surpreendeu muito é que, pelo menos pelo que eu peguei, assim, eu não cheguei a ler tudo, eu tava meio sem paciência também, mas boa parte das objeções que eu pesquei eram coisas que eu pensava assim, pô, é verdade isso aí, mas a questão assim que eu achava que sempre foi isso. Eu sempre tive essa compreensão da coisa e essas objeções existem, mas elas não são o fim do mundo, entendeu? Elas só acabaram sendo o fim do mundo pra gente que não entendia o argumento e achou e descobriu que aquilo ali não era uma coisa absoluta, entendeu? Como, por exemplo, se você dissesse que, por exemplo, na argumentação, né? Vou tentar, desculpem se eu estiver falando de uma maneira não muito rigorosa, mas, por exemplo, quando você... uma ética, ela só pode ser justificada, digamos assim, por meio de... Uma ética racional, ela tem que ser justificável por meio de argumentos, né? Só que quando você vai argumentar, existem aqueles pressupostos, né? Existem aquelas condições transcendentais, né? Condições necessárias para argumentação. Você precisa seguir para argumentar, e você argumentar contra ela seria uma contradição. Tem essa objeção, por exemplo. Só que tem um problema. Para que isso aconteça, você tem que querer defender uma ética, né? Você não é obrigado a defender uma ética, você não é obrigado a querer resolver conflitos com outras pessoas. Você pode ser uma pessoa que dizer, não, sei lá, só existe eu no mundo e solipsista lá, só existe eu no mundo e eu não ligo, eu não quero resolver conflito nenhum e vá merda, entendeu? Você não pode dizer que a pessoa é obrigada a resolver conflitos. Por isso que ela não é um imperativo categórico, né? Você respeitar a autopropriedade de outra pessoa é imperativo se você quiser argumentar com ela. É hipotético, né? Daí a pessoa se liga disso e caramba, nossa, acabou, refutado. Não, cara, sempre foi assim. Por que você tá surpreso com isso, entendeu? Eu não entendi qual que é a surpresa em torno disso. Pra mim a pessoa só surpreende se ela nunca entendeu o argumento original. Ou você falar, por exemplo, que... Acho que esse seria o tal do problema ontológico, né? Que, por exemplo, quando você fala da ética argumentativa, você não testa com todas as pessoas do mundo, né? Você não argumenta, você não tem que argumentar com todas as pessoas do mundo para saber que aquela lei de propriedade vale para todas as pessoas. Porque existe essa ideia, essa abstração, vamos falar assim, de uma classe ontológica de seres humanos ou de seres racionais. E aquilo ali, que diz respeito à argumentação, vale para todas essas pessoas, porque elas elas são da mesma classe ontológica, né? Por isso que, sei lá, uma pessoa em coma, ela ainda tem direito sobre a propriedade do corpo dela, né? Mesmo que ela não esteja argumentando ali na hora, ou uma criança, mas em potencial ela tem. Porque ela faz parte daquela classe que é dotada dessa propriedade, vamos dizer assim. Beleza. Mas aí você pode se perguntar, pô, mas essa classe ontológica realmente existe? Você pode, digamos assim, como é que eu sei? Eu tenho acesso direto à minha mente, né? Eu sei que eu sigo aqueles pressupostos praxeológicos da ação e tudo mais.
Mas quando eu vejo uma outra pessoa na rua, eu não tenho plena certeza de que é o caso, né? Eu simplesmente infiro isso por certas coisas que eu percebo. Ah, a pessoa, sei lá, tem 2 braços, 2 pernas, se comporta de uma maneira mais ou menos parecida comigo e se comunica como se ela tivesse agência, né? Como se ela tivesse controle sobre as ações dela, como se ela tivesse volição, vontade e tudo mais. Então eu assumo que ela compartilha das mesmas propriedades que eu assumo que ela faz parte da mesma classe. Mas certeza absoluta ninguém tem. E a questão é a seguinte, tudo bem. Você não sei se você tem como ir muito além disso, entendeu? E eu não sei por que isso pode causar algum desespero. Pra mim esse problema sempre existiu, sempre foi uma limitação, mas não é uma limitação da ética argumentativa roupiana, é uma limitação do conhecimento humano. Se você tá frustrado com isso, porra, sei lá, bicho, acho que você vai ser infeliz pra vida inteira, entendeu? Não sei se tem como ir muito além disso. Você ter acesso direto à mente alheia. A mente alheia como é que fala? É incognoscível pra mim, pra você, pra qualquer pessoa. Então você tem que inferir certas coisas. Mas isso serve pra qualquer coisa, serve até pra ciência natural, ciência empírica. Você tá inferindo, né? Você faz uma série de observações e você tenta ajustar uma certa hipótese àquelas observações, né? Você nunca tem certeza absoluta. Então, tudo bem, sabe? Não deveria ser um motivo pra desespero. É claro, é frustrante, talvez, pra quem quer dar carteirada, falar, não, isso aqui é irrefutável. Não é que é irrefutável, mas, tipo, é muito razoável. Essa que é a palavra. As pessoas não entendem muita diferença entre o racional e o razoável. Existe o estritamente racional, que seria aquilo matemático, né? Apodítico, vamos falar assim. Mas existe também o... Como é que eu vou dizer? Existe o razoável, né? Que é aquilo que não é pra você... Não é uma coisa que você pode ter certeza absoluta, mas você tem bons motivos, vamos dizer assim, pra acreditar que é daquele jeito. E não é uma desonestidade da sua parte, é simplesmente você reconhecer que existe uma certa limitação, que você não pode ir muito além disso. Tem até um pouco a ver com quando tem as discussões lá sobre teologia natural, prova de Deus e tudo mais. Tem lá os argumentos, boa parte dos argumentos que você fala de 5 vias, por exemplo, eles são argumentos a posteriori, né? Então eles têm, digamos assim, um componente empírico. E eles trabalham nessa esfera do razoável, vamos dizer assim. Tem certas coisas, por exemplo, causalidade. O universo, a natureza é estruturada de maneira causal. Você não tem como saber disso, assim, com toda a certeza do mundo. Mas chega a ser bizarro você assumir que não é, porque qualquer ciência que você faz, qualquer ciência empírica, ela parte do princípio de que existe nexo causal entre as coisas. Se nem isso, você não faz nada. Você não... Por que você tá tomando antibiótico, então, sabe? Uma infecção. Talvez a homeopatia funcione melhor pra você não sabe. Mas você dá um certo valor, você dá uma certa credibilidade pra um conhecimento empírico que foi bem refinado, vamos falar assim. E aqui que a gente entra na questão dos 4 discursos, que tá na... É bem isso aí, Thiago. O pessoal muda, assim, parece coisa de lua. Claro, tem aqueles que continuam, que sabem do que estão falando e continuam, ou mantêm a posição, ou mesmo que critiquem, sabem do que estão falando. Mas tem muita gente simplesmente, a massa mudou daqui pra cá. Não, agora Hopper é foda, Hopper é refutável, não sei o que. Não, Hopper é um merda. Não sei, não tem... Como é que fala? Eu nem sei quais são todos os termos que estão usando, mas... o Zap acabou com... Desculpa, eu não sei quem... Eu não conheço o Zap, mas não tô criticando ele, mas o pessoal que é gado, assim, fica falando. Não, a dúvida do Zap acabou e o Hopper tá chorando em casa e acabou. Aí... Só vou avançar essa base aqui, né? Eu não sei o que eu quero fazer. Supply... Será que eu consigo mandar isso aqui? Escreveu aqui? Líquida? O Gaferd tá lendo Zygmunt Bauman aí. Cuidado que vai virar sócio. Sacanagem. Mas, fica nisso, sabe? O pessoal não quer... Esse que é o problema. Você pensa que as pessoas realmente estão buscando entender as coisas, mas tem muita pouca gente realmente tentando entender alguma coisa.
A maioria só quer dar carteirada, quer aprender, quer papagaiar uma frase pronta pra chegar em um sossa e falar isso aí pra ser pronto, refutei, entendeu? Porra, isso não... Que graça tem nisso, entendeu? Que aprimoramento pessoal tem nisso? Eu quero entender o mundo, eu não quero ser papagaio de pirata, entendeu? Temos água, eu preciso de combustível agora. Como é que eu faço isso mesmo? Tem a refinaria. Eu não posso construir ainda. Vou fazer pesquisa. E só se não tivesse a governo, não tinha faculdade pública, não tinha pesquisa, aí não podia construir a refinaria. Onde é que eu faço pesquisa mesmo? Engenharia. Então, engenheiro não sabe nada. Eu falo por experiência própria. Pode ser isso aqui. Não, isso aqui tá... Isso aqui. 5%? Já tá acontecendo já? Desculpa. Enfim. É que tá na velocidade baixa, né? Esse jogo aqui é pra você botar no talo aqui e ficar só olhando as coisas acontecerem. Mas eu não consigo processar tudo ao mesmo tempo, né? Você sabe que eu nasci Sou de 1990, eu nasci e só tinha aqueles processador K6 lá, menos que isso, 100 MHz. Eu não sou da época do Dual Core, não. Olha o Thiago Severo aí, tudo bem? É exato, Thiago, quando se fala desse assunto. Mas, voltando aqui, eu quero falar dos 4 discursos, né? O pessoal que me conhece um pouco mais sabe que, desculpa por isso, perdão, não sou puro, não sou um ANCAP puro, mas o pessoal sabe que eu sou meio Olavete, né? Não posso nem falar muito aqui que tem universitários aqui. Mas eu gosto de muita coisa que o velho fala e ele tem esse livro, né? Eu devia estar com ele agora, mas não tá comigo. Mas é um livrinho pequeno, ó, tem a capa azul, chama o Aristóteles em Nova Perspectiva, né? Que é a introdução à teoria dos 4 discursos. Ele propõe lá, eu não sei se ele foi o primeiro a propor isso ou qualquer coisa assim, ele alega lá que foi um dos primeiros que entendeu e que percebeu isso aí. Apesar de ele comenta que o Avicena e Tomás de Aquino já tinham se dado conta um pouco disso. Quando você pega o Organon do Aristóteles, que é aquele compilado de obras, né? Acho que você tem lá algumas das obras, são, por exemplo, a poética, a retórica, o que seria a dialética, né? Que acho que é tópicos 1 e 2. E tem a parte de lógica, que é o analíticas, né? Analíticas 1 e 2. E o que ele propõe lá é que se você prestar atenção, se você ler isso e prestar atenção, essas obras, na ordem que eu citei, elas formam uma progressão, né? E uma progressão de quê? A progressão do que ele chama do discurso, né? Qualquer ideia que você apresenta, Isso é uma coisa que libertários têm que entender. No meu entender, né? Qualquer ideia que você apresenta, ela nunca é apresentada para que ela, como é que eu posso falar? Para que ela seja propagada eficientemente, né? Como as ideias elas se propagam eficientemente, ela nunca é apresentada direto na sua forma final, vamos dizer assim, na sua forma mais bem estruturada. Ela tem certos níveis de credibilidade, vamos falar assim, que são os discursos, né? Por exemplo, uma ideia, ela começa sendo apresentada na esfera, vamos dizer assim, do possível, né? Que seria o nível poético. Quando você fala de poesia, assim, não precisa ser só poesia, mas o nível poético, ele trata de ideias possíveis. É o que você chama de suspensão da descrença, né? Ele usa o termo em inglês lá, que é o suspension of disbelief. Você pensa assim, não, vamos supor tal coisa. Qualquer ideia, você tem liberdade de conjecturar qualquer coisa. E só que daí essa ideia ela é muito vaga, né? Você pensa assim, e se fosse tal coisa, entendeu? Você simplesmente abre uma... Como é que eu posso dizer? Você concede uma certa ideia bastante vaga. E seria a esfera do possível, né? Você abre para o possível. Depois disso você tem um nível retórico.
O nível retórico ele faz o quê? Quando a retórica, não numa forma negativa, né? A retórica no bom sentido, ela é basicamente você, quando você fala com alguém, você pegar certas ideias que a pessoa já tem, algumas coisas assim, alguma compreensão do mundo que ela já tem, independentemente de estar certo ou estar errado, você já entende a pessoa já aceita aquilo, e a partir disso que ela já aceita, você leva ela a uma outra ideia. Então você está trabalhando na esfera do. Como é que é mesmo? Na esfera do verossímil, né? Verossimilhança tem a ver. É isso mesmo? É verossímil? Acho que é verossímil. A verossimilhança tem a ver com a consistência interna, né? Sei lá. Vamos pensar um exemplo que está na minha cabeça aqui. Você está assistindo Naruto. Você sabe que em Naruto existe o sistema lá dos elementos dos jutsus e. Não sei. Fogo derrota vento e água derrota fogo. Então, se o Sasuke usar um Katon, seria inverossímil que o Naruto usasse o Rasen Shuriken e conseguisse derrotar o Katon, entendeu? Porque o Rasen Shuriken é vento e o Katon e o Gokakyu no Jutsu lá é fogo. Então não tem como, é inverossímil. Mas se ele usasse um Suiton, ele conseguiria derrotar a bola de fogo lá. Então isso é verossímil dentro do universo de Naruto. Mas não é verdadeiro, né? Porque não tem isso, não tem esse sistema de poderes, acho eu. Eu nunca consegui fazer o jutsu lá. Então isso é verossímil, mas não é verdadeiro. Porque você está trabalhando com os pressupostos daquele universo. É a mesma coisa com a retórica, né? Você está trabalhando com os pressupostos daquela pessoa. Então, aí um nível acima disso, beleza, você tem vários sistemas, vamos dizer assim, de pensamento, várias ideias, né, construídas em cima desses pressupostos, e você confronta essas ideias, né? Você meio que faz um filtro pelo qual algumas ideias mais fortes, mais consistentes vão emergir disso, vamos dizer assim. Você vai lá e fatia, né? Você pega a sua, não é a navalha de Ockham, mas você pega lá não sei, a navalha de qualquer coisa, a navalha de Aristóteles, e vai lá e você fatia aquilo, você confronta aquelas ideias de modo a tirar as que são mais fortes, né? As que parecem mais refletir melhor a verdade, né? Ou pelo menos as que sobrevivem ao seu questionamento. Isso seria a dialética, né? Seria o nível dialético que trabalha com o provável. Aí você já está falando beleza, tem todo esse conjunto de ideias, mas o que é mais provável disso tudo, né? O primeiro estágio de você verificar a probabilidade de algo é a consistência interna. É a consistência interna e depois você vê qual é a explicação superior, né? Comparando com outros. Isso é até meio científico, acho eu, né? Você pode ter vários modelos que são internamente consistentes, eles estão no mesmo nível, vamos falar, digamos assim, consistência interna, mas na hora de você comparar, um é muito mais, sei lá, elegante que o outro. Consegue explicar muito mais facilmente as coisas. Beleza. E depois disso, você tem o último nível, que seria o que ele chama de lógico analítico, né? Que seria realmente com as verdades apodíticas, quando você consegue pegar uma ideia qualquer e colocar na forma de um silogismo, né? Por isso, os silogismos, se eu não me engano, eles são explicados nas obras do Aristóteles, que são as analíticas, né? Analíticas 1 e 2. Então, você colocar na forma de um silogismo é um raciocínio analítico. Você mostra que a conclusão já estava nas premissas, né? Então aquilo ali, tipo, se você não cometeu nenhum erro de inferência, aquilo ali as premissas estando certas, aquilo ali é cogente e válido, né? Então não tem o que você reclamar, é aquilo ali pronto. A não ser que você revolucione a lógica, sei lá. Mas por enquanto é assim. O que mais eu preciso aqui? Eu não lembro o que eu tenho que fazer com a refinaria de combustível. Aqui diz 35%, o que falta pra mim? Ah não, era só clicar. Gênio. Será que eu consigo passar pra cima? Tá. Vou fazer depois essa aqui. Cadê? Pode ser. Enfim, é isso. Então você tem esse último nível que seria o que seria o ideal, né? Você conseguir mostrar aquilo de maneira, assim, definitiva. O problema é o seguinte, o que eu percebo, né? Muito libertário começou no último estágio.
ouviu falar lá da ética argumentativa, ouviu falar do silogismo básico lá e basicamente abraçou isso aí e já era, entendeu? Aí eu fico, tipo, você percebe que esse prédio, como eu posso falar, esse edifício intelectual, ele pode ruir muito facilmente, entendeu? É como se você construísse um prédio que a cobertura é linda, sei lá, tem piscina, balcão de mármore, não sei o que, mas ele tá apoiado em 3 outros andares que é só umas trelicinhas, assim, umas varetas, sabe? Não vai dar certo isso. Você não pode apressar uma construção dessa maneira. E isso acaba acontecendo se você, digamos assim, se dedica muito a ler só os austríacos, vamos dizer assim, porque eles trabalham nesse nível, e tudo bem. Só que a questão é que muitos deles têm uma fundamentação nos outros, né? Acredito eu. E até tem uma pessoa que é bastante controversa, vamos falar assim, no meio libertário, no curso, assim, nas discussões libertárias, que é a Ayn Rand, que até eu, particularmente, nem sou muito fã, assim, eu confesso que eu nunca li muita coisa dela, mas eu acho que ela faz um papel muito importante no sentido de que ela preenche os 2 primeiros discursos, né? Claro que ela tem o trabalho filosófico dela, do objetivismo e tudo mais, beleza? Mas onde ela realmente se destacou, acredito eu, ou pelo menos o primeiro contato que a maior parte das pessoas tem, são com as obras literárias, né? E as obras literárias, elas vão trabalhar justamente com o nível poético e retórico. Por isso que ela tem tanto sucesso, porque isso que ela consegue alcançar tanta gente, porque ela começa de baixo. Aí, tipo, é muito mais fácil você ler o livro dela, acredito, não sei se o livro dela é super fácil de ler, mas eu acredito que seja mais fácil do que você pegar uma teoria, história da vida, uma ação humana da vida. Mas acho que é muito mais fácil você pegar o livro dela e se familiarizar com aquilo, entendeu? Então ela tem essas obras literárias, esses romances são muito poderosos. E independentemente de você concordar ou não com a filosofia dela, tipo, isso faz um serviço muito bom de construir esses primeiros andares, entendeu? Exatamente. O que o Thiago falou aí, a literatura é importante, muitos libertários simplesmente desprezam isso. Porque acha que é simplesmente chegar lá, repetir o argumento pronto, refutei os sócios, acabou, fim do Estado. Não tô falando que eu discordo da conclusão, entendeu? Não tô falando que isso é muito apressado, isso é muito prepotente. E daí acaba acontecendo esses casos, que a pessoa não tem a base, ela não... Digamos assim, ela acredita que esse argumento aqui, ela tá no nível lógico-analítico e tá perfeito. Aí se em algum momento alguém questiona aquilo, ela não sabe, ela não tem os outros níveis pra, digamos assim, não, deixa eu dar um passo atrás e comparar com outras coisas, vamos voltar pro dialético e ver de novo. Não, ela desaba. Aí, não pode mais ser ANCAP, ou acabou, ou não é justificável, qualquer coisa assim. E fica esse desespero, sabe? O pessoal muda de opinião na hora. Eu tô gesticulando muito, desculpa, é o sangue italiano. Fica na frente da câmera. Mas... acontece isso, sabe? E eu penso que falta um pouco essa humildade até. Eu não gosto de usar essa palavra humildade, que parece que eu tô falando de mim. Eu sou humilde. Eu não sou humilde, eu sou um babaca. Mas falta um pouco esse bom senso, vamos falar assim, essa prudência de você não fazer afirmações muito poderosas, assim. Eu acho que você consegue defender libertarianismo em nível dialético, por exemplo, comparando com outras coisas. Quais são as alternativas, entendeu? O que é mais provável? O que precisa de mais justificativas, menos justificativas? É quase que uma... Eu vejo o libertarianismo quase como uma posição padrão, entendeu? É justamente porque você entende que ele só trata de normas negativas, entendeu? Você não pode fazer um mínimo. Qualquer outra coisa além disso, você vai estar propondo algo. Aí você tem um trampo a mais de justificar aquilo, entendeu? E até um outro problema dessa sanha de você querer ir lá e refutar, de jogar na cara dos outros, esfregar na cara dos outros uma coisa, você tem que aceitar isso agora. É que a gente acaba caindo muito no jogo de colocar pra nós mesmos o ônus da prova, sabe? Eu me pergunto, pra que um libertário, um ANCAP, precisa justificar não ser comandado por um governo ou qualquer outra pessoa, entendeu? Quem tem que justificar isso é o cara que tá propondo o sistema, não a gente. Só que a pessoa fica tão na tara de
de dar o argumento que ela acaba caindo nesse jogo. E se imputa a obrigação de justificar, entendeu? Mas na verdade quem tem que justificar é o outro. Não sou eu que tenho que dizer por que não se... Como é que eu posso falar? Não sou eu que tenho que justificar a não existência de um Estado, de um monopólio, da violência e tudo mais. Você, outro cara aí, estatístico, tem que justificar isso, não eu. Não tô falando que você é uma pessoa ruim por causa disso, mas por favor, me explica, entendeu? Mas não é minha obrigação. Eu não tô propondo nada. E essa inversão do ônus da prova, que o pessoal cai, às vezes até por uma certa arrogância, assim, uma certa prepotência. Não, eu vou refutar. Você não precisa. Quem tem que explicar é o outro. Mais Sócrates e menos... Só pergunta pro cara. Como estamos aqui? Ah, acho que agora tem. Não, terminou não. Ah, eu vou acelerar um pouco isso aqui. Não adianta nada. Vou fazer um depósito aqui de... Cadê? Cadê o depósito mesmo? Storage para concreto. Tem de concreto? Ah, tem concreto. Tem muito concreto sendo produzido aqui. Cadê? Assim, sim, se você tiver interesse realmente nisso, intelectualmente falando, você tem que conhecer tudo, né? Se você vai comentar. Mas eu digo, pro cara que é... Como é que eu digo? Ele não tá tão interessado nisso, não é muito a dele. Acho que o básico que ele tem que entender é isso, entendeu? Em qualquer situação, quem que tem a obrigação de explicar e quem não tem. Eu acho que nem eu penso, eu acho que a posição padrão de uma pessoa é ela ser libertária, digamos assim. Se ela quer propor alguma coisa para ser feita para outra pessoa, e quer propor uma coisa que ativamente tem que ser feita pelas pessoas, aí que ela tem que ter uma justificação, uma justificativa, uma forma de convencer, digamos assim. É claro, tem toda... Não é estritamente isso, de certo modo você precisa justificar certas coisas também. Por exemplo, a própria lei de propriedade, né? Por que seu critério de atribuição de propriedade está mais certo que os outros? É claro, é uma coisa que seria bom você entender melhor. Só que eu acho que para isso você não precisa ficar tão fissurado com ética argumentativa, europeana, autocontradição. Claro, isso ajuda. Mas é uma coisa que eu falo, eu comento bastante pessoal, eu não comento tanto porque tem sempre o pessoal purista que vai ficar bravo. Mas por mim, a ética Rothbardiana já funciona muito bem para isso, entendeu? Ela é basicamente isso, ela é basicamente uma... acho que ela é meio dialética, entendeu? Ela tem a ver com você excluir possibilidades. Tem essas possibilidades aqui que poderiam funcionar. Mas isso aqui dá problema, isso aqui dá problema, aquele problema, sobra isso aqui. Você não chegou naquilo ali, digamos, de uma maneira lógica, analítica, apodítica e refutável, mas você deu uma explicação, ao meu entender, muito razoável para aquilo, entendeu? Acho que você tem que ser muito chato pra contestar. Você tem que, sei lá, ser um stirneriano da vida, ou aqueles marxista bem raiz, assim, que acha que não existe consciência individual. Você tem que ser meio outlier, entendeu? E é claro, essas objeções existem, elas são válidas, mas elas não são muito razoáveis, elas são muito difíceis de você sustentar, entendeu? É o que eu penso, entendeu? Eu realmente não tenho interesse em comprar briga dessas coisas. Só queria meio que falar para as pessoas, tipo, calma aí, entendeu? Você não precisa se desesperar com isso para nenhum lado. Nem pro lado de abandonar tudo, nem pro lado de querer dar carteirada. É só você ter um pouco mais de cuidado com as ideias, entendeu? Você realmente se interessar em entender as coisas, entender a limitação do que você pode entender. É o que eu penso. Não sei se o pessoal concorda, mas só queria colocar a minha... Meio tardiamente, né? Eu demorei pra fazer isso. Mas meio tardiamente colocar a minha opinião em jogo. Até porque, como eu comentei, em parte eu tava ocupado com as coisas da pós, e em parte também eu tava meio decepcionado. Até cansa esse tipo de coisa. E até de certo modo é saudável, sabe? Você começar a se perguntar o que realmente importa. O que importa pra mim é convencer o Brasil inteiro de que, sei lá, imposto é roubo, vamos falar assim. Ou o que importa pra mim é eu construir minha vida de uma maneira que isso não faz tanta diferença. Se o cara quer brigar, quer votar no Bolsonaro, no Lula, sei lá, se eu tiver
Se eu conseguir dinheiro suficiente pra ter um sítio pra onde eu possa ir se der tudo errado, ou ir pra ir embora do país se der tudo errado, sei lá, ter uma família, esse tipo de coisa, é mais importante, né? Então pra que eu vou querer... Eu posso ter um interesse genuíno, intelectual, nesse tipo de discussão, mas no movimento em si, o movimento não importa tanto assim, ou o quanto ele é grande, o quanto ele é pequeno, se o Brasil um dia vai ser ANCAP. Isso aí é aquele tipo de pretensão que só vai te tornar mais infeliz, sabe? Não quero ser coach aqui, você faz o que você quiser, mas eu tenho essa ideia. Talvez eu já esteja meio velho já. Quase 30 anos, né? Tá foda. Eu nem sei quanto tempo de stream a gente tem. Só tem gente... Tem um assistindo Periscope, né? O Thiago tá contribuindo bastante aí, eu agradeço. E o Gafert comentou. Eu não sei. Acho que não tem ninguém assistindo o Float, né? O Float é a plataforma nova, acho que tem pouca gente lá. Mas tem bastante ANCAP gringo lá, é interessante. Só que tem pouco recurso ainda, eu achei bem... Tá meio fraco o site. Se eles se o Restream adicionasse integração com o chat deles, seria legal. Eu não sei, era mais isso. Acho que é mais ou menos isso aí que eu queria comentar. Eu comentei sobre essa questão de proposta, né? Um termo que eu coloquei aqui que eu não usei, mas eu tinha pensado em usar, é o tal do ANCAP Lifestyle, né? Que eu falei nesse sentido de você dar uma certa aparência pro movimento como se fosse uma coisa propositiva, né? Você tem que se comportar de uma certa maneira para ser ANCAP de verdade, entendeu? E daí isso acaba afastando as pessoas, porque ela fica essa impressão de que na verdade é uma proposta de uma coisa positiva, e não é. É simplesmente... Claro, você, como eu comentei, você pode ter uma proposta positiva em cima disso, mas proposta positiva é redundância? Não sei, eu tô incomodado com isso. É pró alguma coisa já, né? Proposta, sei lá. Mas você não precisa necessariamente seguir isso, as pessoas precisam ter noção de diferenciar as duas coisas, sabe? O que é o libertarianismo puro e simples, né? Vamos dizer assim. E o que é o elemento adicional que você colocou, que você acha que contribui, mas que não é um requisito. Tem que acabar com essa impressão, vamos dizer assim, de lifestyle ANCAP. Você é ANCAP por consequência de uma outra coisa. Mas você pode, aí, além disso, tem outros elementos da sua vida que daí não tem a ver com isso, né? E não misture as coisas. Tá jogando também. Eu tô me sentindo... deve estar meio idiota, né? Eu só tô mexendo a câmera aqui. Eu não... É que eu esqueci de colocar no relógio adiantado. Mas acho que é só isso mesmo. Eu acho que deu... Espero que tenha dado menos de 1 hora, senão fica muito comprido. Eu vou tentar upar o mais rápido possível. Na verdade, essas rants é só cortar o início e o fim. E... acho que é isso. Obrigado aí quem participou. Tentar voltar ativa aí, fazer algumas coisas a mais. Tentar fazer algum conteúdo. Eu tava tentando fazer conteúdo em inglês. É meio complicado, porque eu não sou fluente, né? Mas acho que é um bom exercício. Pra mim, pelo menos. É aquele negócio, né? Eu começar a me se preocupar mais com o melhoramento pessoal do que com... sei lá, quantas pessoas assistem você. E... é isso aí. Vamos ver se a gente faz mais uns episódios aí. Aproveita que eu vou ficar sem computador durante alguns meses, depois que eu for pra casa dos meus pais. Então, eu vou ver se eu consigo fazer num notebook, uma coisa assim, se der conta. Mas por enquanto acho que é isso e... obrigado quem participou. Espero que tenha sido um insight que não tenha sido muito fora de hora e sirva pra alguém. E até a próxima.